Apocalipse. A esperança vence. 17ª parte. Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 17º encontro sobre o livro do Apocalipse. Estamos terminando esse livro tão bonito e tão desafiador para os nossos tempos. No encontro de hoje, o nosso penúltimo encontro, nós vamos olhar os capítulos 19 e 20 do livro do Apocalipse. E aí nós vamos ver a ação do terceiro anjo, a grande batalha final, e Deus vencendo e fazendo o julgamento de todo o império do mal. Que bacana, porque é a nossa esperança. Por isso que o nosso livro se chama Apocalipse. A esperança vence. Todo o nosso material, ele vai dentro disso, esse livro narrado que nós fizemos, explicando todo o livro do Apocalipse. A esperança vence. E aqui a esperança está vencendo. Sigamos juntos. Nós já vimos a apresentação do livro, as cartas às 7 igrejas, estamos nas visões proféticas, já olhamos toda a primeira parte, a ação que liberta o seu povo. Agora estamos na ação de Deus que julga os opressores. Nós já olhamos o passado e o presente, estamos no futuro, já vimos o anúncio dos 3 anjos, a realização do anúncio feito através do primeiro e segundo anjo, e estamos agora entrando exatamente aqui, olha só, bem no finalzinho do livro, tá? O terceiro anjo, a derrota final, que vai do capítulo 19, versículo 11, até o 20, versículo 15. E aí, falta só um pouquinho para terminarmos o nosso estudo. Sigamos juntos. Comentário aos capítulos 19, versículo 11, até o 20, versículo 15. Terminamos o anúncio do segundo anjo com cantos de festa no céu. Festa é sempre a parte final, mas no livro do Apocalipse o final está um pouco mais para frente, pois o dragão ainda não está totalmente vencido e existe a batalha final, pois a besta reuniu forças na última tentativa de mudar sua sorte. Haverá a grande luta entre os exércitos do bem e do mal, do céu e da terra, mas nada se fala da batalha. Temos detalhes de alegria, pois a besta está enfraquecida e sua derrota já estava anunciada. Depois, no capítulo 20, teremos o tempo da prisão do dragão, uma segunda batalha e o julgamento. Acompanhamos estas ações com esperança redobrada, pois Deus garante a vitória aos que mantiveram a fidelidade. Nesta parte, nada ouviremos sobre a misericórdia, pois o tempo já passou. Agora é momento do julgamento final. Nós vamos agora fazer uma leitura do texto bíblico no capítulo 19, do versículo 11 até o 20, e depois, logo em seguida, a explicação. O primeiro combate escatológico. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muito diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem a apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem vai pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo que, de pé no sol, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer as carnes de rei, carnes de capitães, carne de poderosa, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziria os que haviam recebido a marca da besta e adorado em sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Agora,
Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 19, versículo 11 ao 21, intitulado O Primeiro Combate Escatológico. E logo em seguida, vamos fazer a explicação destes versículos. Explicação do versículo 11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Céu aberto, não tem portas e há trânsito livre, pois tudo está sob o comando de Deus. Olha que interessante. Acabou a barreira entre céu e terra. Está tudo livre, tá? O céu está aberto. Cavalo branco simboliza a força da ressurreição de Cristo. Fiel, verdadeiro, e julga e combate com justiça. Títulos de Jesus Cristo retirados do Antigo Testamento. Versículo 12. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas e está escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Versículo 12. Além de nomes poderosos, tem características poderosas. Se o dragão tinha 7 coroas e o monstro 10, Jesus tem diademas em quantidade superior aos dois juntos. Versículo 13. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Manto embebido em sangue. Da crucificação veio a remissão dos pecados e vida eterna. Sinal de amor. O sangue derramado na cruz, sabe? No manto de Jesus. Verbo de Deus, usado pelos cristãos e afirmação que é o próprio Jesus que vai liderar a batalha. Versículo 14. Os exércitos do céu acompanham em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. Exércitos do céu acompanham. Ele tem consigo toda a legião celeste. Não está sozinho. E o céu já está aberto para que essa legião possa descer. Versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Boca sai uma espada afiada. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento se pronunciou de que a palavra de Deus corta como espada afiada. Pisa o lagar do vinho do furor. Já vimos que o julgamento é comparado à colheita de trigo e ao pisar das uvas, mas desta vez com a colheita pronta. Versículo 16. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa. Lugar do testamento dos reis da antiguidade. Ali está escrito que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como afirmação de que toda a realeza lhe pertence. Antigamente, os reis guardavam o seu testamento debaixo da sua coxa, um lugar que pouca gente tinha acesso, e ele poderia acordar caso alguém retirasse, como o filho herdeiro e assim por diante. Rei dos Reis e Senhor do Senhor, título do imperador romano que agora é apropriado por Jesus. As primeiras comunidades cristãs, quando falavam que Jesus era Kyrios, cantava Kyrion eleito, ou seja, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, eleito, escolhido, os romanos ficavam, nossa, muito bravos. Por quê? Porque para eles era o imperador romano e não Jesus. Nos versículos 17 a 19, temos uma antecipação do que vai acontecer depois da batalha. Nos versículos 17, 18 e 19, temos uma antecipação do que vai acontecer depois da batalha. Versículo 17. Vi depois um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus. Pé no sol. Um anjo grita e reúne todas as aves carniceiras que estão no céu, pois não sobrará ninguém para enterrar os mortos. E ele está com o pé no sol. O sol era símbolo também dos imperadores romanos, ou seja, ele está pisando no sol, tomando conta de tudo. Todas as aves, aves de rapinas e aves carniceiras. Versículo 18. Para comer carne de reis, carne de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Versículo 18. O julgamento vai incidir sobre todos os que ficaram ao lado do dragão, sem ligar para a dor das pessoas que exploraram. Pequenos e grandes. A questão não é só se somos ricos ou pobres, mas se estamos do lado da vida, do lado de Deus, ou contra a vida, do lado do dragão, dentro da ideologia do Império Romano. Versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército.
Nada se fala da batalha em si, e isso é pouco significante. Fala que a besta foi capturada junto com o falso profeta e jogada na prisão. Os adeptos tiveram um destino horrível. Besta reunida com o rei da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. E começou a grande última batalha. Por isso o título dessa parte é O Primeiro Combate Escatológico. Versículo 20. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziria os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. A besta, porém, foi capturada junto com o falso profeta. Os dois principais expoentes do dragão. A besta simboliza o imperador e o falso profeta a ideologia imperialista. Ambos foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. A ausência de Deus, ou inferno, é visto como um lugar de fogo e enxofre. Então, a ausência de Deus, lugar inferno ou um lugar de fogo e enxofre, ou seja, de muita dor, para representar que longe de Deus não há vida. Inferno é ausência ou distância de Deus, equivalente à morte. Versículo 21. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Pela palavra de Deus que nos confronta no dia a dia com nossos atos, questionando nossas ações, nossos valores. Todas as aves se fartaram com suas carnes. Ficar sem as honras de um enterro era sinal de desgraça e impossibilitava o descanso no pós-morte. Esse primeiro combate escatológico, a gente vê que Deus está realmente tomando conta de tudo. Já não é mais tempo de misericórdia, porque todos os avisos foram dados. E nós também, nós temos o tempo de misericórdia enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, podemos mudar de vida, mudar para melhor. Alguns mudam para pior. Depois que morremos, aí não tem mais como. Aí é o momento da justiça. Aí, somente a misericórdia de vida. Se nós tentarmos um pouquinho de coisas boas na nossa vida, ela pode agir sobre nós, mas é o tempo da misericórdia. E aí a gente tem que perdemos quase que toda a nossa possibilidade de fazermos algo, de ganharmos a graça de Deus através das nossas boas ações, da nossa fé e da nossa oração. Agora, nós vamos entrar no capítulo 20 e nós vamos olhar o versículo de 1 a 6. Comentário ao capítulo 20, versículos de 1 a 6. Esta parte foi interpretada ao pé da letra durante muito tempo e levou a muitos equívocos teológicos. Primeiro, o dragão ficaria preso por 1000 anos sem fazer mal à humanidade. Segundo, Cristo faria um reinado de 1000 anos cercado pelos mártires. Terceiro, depois do reinado de Cristo, o dragão seria novamente solto. Quarto, o dragão seria definitivamente derrotado. Quinto, Cristo ressuscitaria a todos os mortos, bons e maus, para serem julgados. Para entender bem esta parte, devemos olhar que o livro vem falando até agora e perceber que foi escrito para os primeiros cristãos, lá do primeiro século, que tinham as chaves de leitura. Quem lê hoje tem que olhar com o olhar daquele tempo. Se olhar com o olhar de hoje, passado mais de 1900 anos, vai ter dificuldade, vai fugir do objetivo do livro. O dragão, depois de vencido, não pode fazer o mal, tirar a vida eterna. Isto é, pode nos causar sofrimentos físicos aqui e agora, mas não pode tirar a salvação, que virá depois da nossa morte. Veremos isso melhor em seguida, já nos versículos 7, 8, 9 e 10, quando teremos o segundo combate escatológico, em que o dragão, o mal, será definitivamente vencido. Lembremos que o livro sempre fala de um tempo teológico, de um tempo kairos, e não cronológico. Querer saber o dia do fim é pura especulação, pois o livro não está preocupado com esse detalhe. Nós estamos muito preocupados, às vezes, em querermos, na Bíblia, descobrir coisas relacionadas ao fim. O fim, Jesus vai falar que nem ele mesmo sabe, somente o Pai. O que nós temos que nos preocupar é como vivemos agora, porque o fim vai existir, temos certeza disso. E se estivermos preparados, vai ser igualzinho no livro do Apocalipse, estaremos em festa. Porém, se não estivermos preparados, estaremos tremendo, como todos aqueles que fazem parte do império do dragão. Capítulo 20. O reino de 1000 anos.
Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com eles reinarão durante 1000 anos. Vamos agora para a explicação desses primeiros versículos do capítulo 20. Versículo 1. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O anjo vem de perto de Deus e abre o abismo, que é o lugar da morada do mal, para colocá-lo numa grande corrente, ou seja, prender de uma forma que não possa escapar, porque a corrente é grande, pesada. Versículo 2. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos. Agarrou o dragão. O dragão está vivo, mas foi acorrentado e aprisionado. Antiga serpente, numa alusão à serpente de Gênesis 3, versículo de 1 a 4, que seduziu o homem para que ele saísse de perto de Deus e passasse a trilhar um caminho próprio de autossuficiência. 1000 anos. Não é tempo cronos, mas tempo kairos. É um tempo que começou com a ressurreição de Jesus, supera o hoje e o amanhã. É um tempo longo, não medido pelo fato do tempo ter sido superado com a ressurreição, inaugurando um novo momento. É o tempo da eternidade, conforme a gente já viu lá na introdução. Versículo 3. E o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Atirou dentro do abismo, colocando-o na prisão em sua própria morada. Ou seja, no lugar de onde ele saiu, ele volta. Aonde? No abismo, lugar da morada dos monstros, dos demônios, das coisas ruins. Não seduzisse, não pudesse fazer suas obras más, levando o homem a afastar-se de Deus. Deverá ser solto por pouco tempo. Ele voltará a fazer o mal, mas por bem pouco tempo. Versículo 4. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também a vida daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e das palavras de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte, ou na mão. E eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 4. A visão fala de todos os homens e mulheres que foram fiéis ao evangelho de Jesus, mesmo com perseguições, e chegaram a ser decapitados por causa do testemunho. Os cristãos martirizados, que eram semente de novas vocações ao cristianismo e à santidade. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eternidade, tempo kairos. Versículo 5. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 5. Difícil de interpretar, mas temos que olhar que no versículo 4 fala que os que foram decapitados reinaram com Cristo por 1000 anos. Estes outros mortos podem ser os que não deram testemunho de Cristo e optaram por seguir o dragão e o falso profeta. Difícil ter certeza, mas alguns viveram por 1000 anos e outros morreram por 1000 anos. E devagar o livro também vai elucidando isso daí. Outros mortos. A vida depois da morte existe somente para os fiéis a Cristo. Os infiéis estarão definitivamente na morte eterna, no inferno. Talvez fale que o mal voltará, mas difícil saber. É mistério. E no mistério a gente nunca tem a certeza. Por isso que é mistério, né? Se nós tivéssemos certeza, teria sido desvendado, não seria mais mistério. Versículo 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição.
Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com eles reinarão durante 1000 anos. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Temos aqui a quinta bem-aventurança, que fala claramente que se dermos testemunho de Cristo, seremos imediatamente ressuscitados. Isso é felicidade plena. A quarta bem-aventurança foi no capítulo 19:9. A quinta agora aqui no capítulo 26, a sexta no capítulo 22, versículo 7, e a sétima no 22, versículo 14, encerrando assim as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, ou seja, a totalidade da felicidade, da bem-aventurança, daquele que está perto de Deus. A segunda morte não tem poder. A morte da alma, que vem depois da primeira ressurreição. Vejamos, de uma forma simplista, no esquema a seguir. Esse esquema que nós vamos apresentar agora, ele é bem simplista. Só para nós termos uma ideia da primeira morte, da segunda morte, primeira ressurreição, para que a gente possa entender isso visualmente. Primeira ressurreição e segunda morte. Todos nós nascemos. Todos nós vivemos e estamos vivos hoje. Todos nós morreremos fisicamente. Isso é chamado de primeira morte. Todos ressuscitaremos. Haverá um julgamento, isso é definitivo. Nesse julgamento, nós poderemos ir para o céu, aonde nós teremos a primeira ressurreição. Por quê? Porque nós morremos e ressuscitamos e ficamos vivos diante dessa primeira ressurreição que a gente viu aqui, logo depois da nossa morte. A gente não morre mais. Isso é eterno, não tem volta. Agora, e o purgatório? O purgatório é quando você morre e você passa pelo julgamento, mas você não está totalmente limpo, você não está com as vestes totalmente brancas. Então, ou seja, você tem alguns pecados, não suficiente para te condenar à vida eterna, mas você precisa de um período de purificação. Isso é o purgatório, purificar, purgar. Né? Não é todo mundo que vai para o purgatório está no céu. Tá? Só que precisa passar por um momento de purificação antes de estar diante de Deus e do Cordeiro, porque não está totalmente limpo. E aí, olha só, ele vai para o céu, purgatório é céu. No julgamento, quando nós morremos, ressuscitamos e temos o julgamento definitivo, nós podemos também, em vez de ir para o céu, irmos para o inferno. Essa é o quê? A segunda morte. E ela também é eterna. Ela é pelo eterno, pela eternidade toda. Ou seja, se você pegar, nós nascemos, nós vivemos, nós morremos, todos vamos morrer, e todos vamos ressuscitar dessa morte. Passaremos por um momento onde seremos julgados, ou até um auto-julgamento. Alguns vão para o céu diretamente, outros precisam de um pouco de purificação, vão para o purgatório, é a chamada primeira ressurreição. E alguns, infelizmente, não optaram por se aproximar de Deus, vão para o inferno, ausência de Deus, morte eterna, a segunda morte. Por quê? A primeira morte está aqui. Você morreu, ressuscitou, e agora você morre eternamente. Vemos essa pequena ilustração é somente para termos a ideia de que a primeira morte é a morte física. Pode ser uma trombada, pode ser por velhice, pode ser por doença, e assim por diante. E a segunda morte é aquela escatológica, onde a gente vai passar diante de Deus e então seremos considerados dignos de vivermos a eternidade com Ele. A segunda morte, a da alma, essa é que pesa. Por isso que Jesus fala, não tenham medo daqueles que podem te tirar o corpo, matar o corpo, mas daquele que pode matar a alma. Agora, nós vamos olhar o segundo combate escatológico. O segundo combate escatológico. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram para a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A explicação, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Completarem os 1000 anos.
tempo teológico, gente, kairos, e não cronológico. Então, tem gente que fala, de 1000 passará, 2000, não chega. Não tem nada a ver com isso. É tempo teológico. Tem gente que está olhando para a folhinha do calendário. Nada a ver. Solto de sua prisão, voltará para a batalha final, quando teremos a vitória completa do Kairos sobre o Cronos, do bem sobre o mal, de Deus sobre o diabo. Versículo 8. E sairá para seduzir as nações dos quatro cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Gog e Magog, alusão ao rei Gog da terra de Magog. Em Ezequiel, capítulos 38 e 39, diz que ele invadiu a Palestina e causou muita dor e sofrimento. O número é como a areia do mar, grande quantidade, difícil de contar. Versículo 9. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Deus fez acontecer a vitória final. Quer dizer, o fogo devorou. Quer dizer, aí não tem mais o que fazer. Eles foram definitivamente vencidos. O demônio não pode mais, de forma alguma, retirar a vida eterna daqueles que seguem Jesus. Versículo 10. O diabo que o seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Lançado no lago de fogo e de enxofre, voltaram para a prisão. Século dos séculos, agora pela eternidade. Definitivamente nós temos acesso à vida eterna, à ressurreição. Agora nós vamos para a última parte desse nosso penúltimo encontro, aonde nós olharemos o julgamento das nações. O julgamento das nações. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Explicação do versículo 11. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Grande trono branco, lugar de Deus. O céu e a terra fugiram de sua presença. Estamos na eternidade, no Kairos. As coisas antigas estão sumindo da presença de Deus. Será melhor explicado logo a seguir. É a nova realidade. A eternidade não tem mais as coisas que nós estamos acostumados. Versículo 12. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Grande dia do julgamento. Todos, grandes e pequenos, sem exceção. Abriram-se livros, também o da vida. É hora de ver o que cada um fez com o dom da vida. Mortos foram então julgados conforme sua conduta, não por declarações de fé e louvores, mas pelo jeito de viver, obras boas ou obras más. Existe um grande debate para saber se nós seremos salvos pela nossa fé ou pelas obras. Alguns falam que é pela fé, mas aqui nós temos que nós seremos salvos por aquilo que nós fizemos de bom na nossa vida. Não adianta muito louvarmos a Deus e cantarmos e pularmos se no nosso dia nós não praticamos a justiça. Deus vai um dia chegar para a gente e falar assim, me fala o que você fez da vida que eu te dei. E aí a gente vai ter que começar a explicar. Infelizmente vai ter gente que não vai ter nada de bom para explicar. Nossa, Deus, eu fui na missa, eu fui no culto, eu te louvei, fazia novena. Tá, mas o que você fez de bom para os outros, para você mesmo? O que você fez com a sua vida? Tem gente que viveu no puro egoísmo e na pura ilusão. Versículo 13. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. Conforme nós falamos, gente.
Não tem como fugirmos disso. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, a morte e o Hades, que é o lugar dos mortos. Eles desaparecem. Por quê? Porque só vai existir a vida eterna. Versículo 15. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Versículos 13, 14 e 15. Todos os que estavam mortos ressuscitaram para um novo julgamento. Quem não fez opção por Cristo foi para a morte eterna. Olha só, o livro da vida vai trazer aquilo que de bom nós fizemos. Quem não tem nada de bom não vai permanecer na vida eterna. Façamos da nossa vida um lugar de coisas boas, de boas ações. Vocês viram como que é bonito essa parte do livro do Apocalipse? Traz medo? Não. Se você é uma pessoa que busca viver sua fé, se você é uma pessoa que tem um comprometimento com uma sociedade mais justa, se você é uma pessoa que busca viver o amor, que não transmite ódio, que perdoa, que sofre por causa das opções corretas na vida, é um momento de quê? É um momento de grande festa, gente. Percebam que quem está tendo medo é quem nesse momento não fez nada de bom. Quem fez coisas boas em sua vida, quem amou, quem transmitiu o amor, quem transmitiu a palavra verdadeira, quem viveu a justiça, está em festa. Isso é o que nós pensamos. Esse é o livro do Apocalipse, que nos traz esperança e nunca medo se estivermos fazendo a coisa certa. E assim chegamos ao final do nosso 17º encontro. Falta só um, aonde a beleza é maior ainda, porque vai falar da Nova Jerusalém, de como é viver perto de Deus. Sigamos juntos.